Tânia Garcia, nós queremos agradecer por nos envolver mais nesse projeto levado a cabo pela União de Escritores Angolanos, para dizer que o verdadeiro investimento é na literatura. E quando se trata de jovens, nós como Fundação Sol nos envolvemos completamente. Então, a Fundação Sol, na verdade, é uma instituição filantrópica instituída pelo Banco Sol para materializar a sua responsabilidade social. E por que é que nós apoiamos projetos ligados à literatura? Porque nós temos vários mecenatos, desde a educação, arte, música, desporto, saúde e, por fim, a literatura. Já temos projetos com a União de Escritores Angolanos e, na minha ótica, eu acho que não é um patrocínio. Na minha ótica é um investimento, porque são jovens que futuramente darão muito para o nosso país, futuramente darão muito, enfim, darão a ser conhecidos a nível internacional. Esse é o nosso projeto, investir na literatura. Eu não vim cá falar mais ou menos do patrocínio, mas vim cá para poder fazer com que os visitantes e os participantes conheçam os nossos projetos. Nós temos um site que é www.fundaçãosol.org. Aí tem todos os nossos projetos. Como eu havia dito, não apoiamos simplesmente a literatura, também temos a questão da responsabilidade social. Muito obrigado pela oportunidade e agradecemos novamente e pode contar com nós em qualquer projeto ligado à arte. Obrigada, Sr. Ambrósio Leonardo. Antes de passarmos para a nossa maca com o Hélder Simbate, que será o primeiro a falar, o Movimento Literário e a União dos Escritores Angolanos apresenta aqui um pedido de desculpa aos estudantes, ou seja, a todos aqueles que fizeram parte da sessão formativa sobre a teoria da literatura, porque hoje estava agendada a entrega dos certificados, mas infelizmente os certificados chegaram com erro e chegaram tarde, então teremos de marcar para uma próxima oportunidade que o movimento vai ligar aos participantes, que possivelmente será feita a entrega dos certificados no dia em que tivermos a aula de escrita criativa. Passado o problema, vamos para outro problema, mas esse é um problema mais interessante. O Hélder Simbate vai falar sobre rupturas e continuidades na literatura angolana, apresentando o caso Tundavala. Aplausos, por favor. Boa noite a todos. Quero, em nome do Movimento Literários, apresentar uma nota de agradecimentos à Fundação Sol e à União dos Escritores Angolanos por permitirem que a nossa obra pudesse chegar até aos nossos leitores com mais qualidade. Quem conhece a história da Tundavala sabe que é a primeira vez que a gente coloca à disposição do público leitor um livro que resistirá à leitura, certo? Nós, quando começamos, tínhamos, nem vamos chamar de investimento, tínhamos valores abaixo de 100 mil kwanzas e tínhamos de fazer produção artesanal como que uma espécie de literatura de cordel para poder apresentar os nossos manifestos. Esta é a primeira vez que apresentamos a Tundavala nesses termos e esperamos que a Fundação Sol continue a apoiar um projeto que se quer anual. Em 2016 vimos-nos interrompidos pelos motivos que já conhecemos, né? A grande crise, nós não tínhamos nem como conseguir os mesmos valores, que já era abaixo de 100 mil kwanzas, para poder dar continuidade ao nosso projeto. Mas não é essas reclamações que me trouxe aqui, seguramente, senão falar sobre rupturas e continuidades em literatura. Eu trago em epígrafe uma breve crônica de um membro do Literários que também faz parte da Tundavala, seu nome é Cobar da Silva. Todos os cotas se bem.
Ensinem-nos a caminhar. O título, perdão, é Entre o Lugar de Descoberta e o Lugar Ouvi Dizer. É o título da breve crônica. Todos escutem-se bem. Ensinem-nos a caminhar, mas não nos ditem o caminho, o lugar onde chegar. O lugar impacta o ser quando se o descobre. O lugar do ouvir dizer é uma construção imagética que pode impactar, mas, comparativamente ao lugar de descoberta, a diferença residirá indubitavelmente no grau de novidade. O lugar de um movimento literário ou de um escritor é, na verdade, indeterminado. Um caminho desconhecido que pode esbarrar em alguma coisa ou dar em nada, podendo, quer aquele, quer este, constituírem-se no plano da historiografia literária como mera consequência de políticas sociais mal concebidas ao longo de um determinado estágio e com o evoluir do sistema literário serem afastados de uma vez por todas pela ausência de rigor no âmbito do processo de seleção natural que é inevitável ou simplesmente figurar no espaço de periodização de uma literatura nacional como referência de um período histórico. Portanto, deixem-nos sentir a sensação de vitória ou de derrota. Aquela encher-nos-ia de orgulho. Esta considerar-se-ia uma amarga vitória, nunca a derrota, pois ensinaria as futuras gerações a esquivar as pedras que surgem ou são colocadas no meio do caminho. Para todos os cotas malaicos, por alguma razão, nascemos com 2 pés e é tudo. Por imperativo do tempo, eu vou ter de ler a minha abordagem e, na medida do possível, esclarecer alguma coisa para depois entrarmos na conversa que vai ser muito mais interessante, seguramente. Tenho de assumir categoricamente que o presente artigo encerra uma dimensão doutrinária, pelo simples facto de ser escrito para uma maca que antecede a apresentação da revista Tunda Vala. E eu estou completamente implicado na revista, como deveis saber. Entretanto, torna-se importante dizer que o materialismo filosófico que proclamo como um método mais eficaz para a interpretação dos factos literários possibilitar-me a apresentar uma abordagem que não extrapole a teoria da literatura. Rupturas e continuidades em literatura é um tema que nos obriga a confluir a teoria da literatura e a historiografia literária com vista a uma melhor compreensão e explicação dos fenómenos com enredamentos estéticos e socioculturais que se situam gnoseologicamente no campo da evolução literária. A expressão evolução literária dá aso a sintagmas como períodos literários e correntes literárias. Cada período literário apresenta a sociedade da época em que se insere, destacando uma visão coletiva homogénea ou heterogénea dos fenômenos sociais, políticos, culturais e conceitos literários. A literatura é uma das múltiplas instituições que compõem as sociedades e, portanto, a sua evolução está intimamente associada a diversos fatores advindos dos vários segmentos sociais, dentre os quais podemos destacar os seguintes: o contexto político, tendências literárias, a qualidade do ensino, a situação econômica, o avanço das tecnologias. Como toda a literatura, a instituição literatura angolana é dinâmica e desde a sua gênese vem enfrentando vários conflitos dialéticos que naturalmente provocam constantes alterações no seu sistema semiótico. O nosso sistema literário compõe-se de 7 períodos e já vai indubitavelmente no seu 8º, o qual se pode designar por pós-4 de abril, em razão do alcance da paz que permitiu o surgimento massivo de novos fatos culturais e, não menos importante, ainda que timidamente, a sedimentação do processo democrático que cada vez mais vai desembocando numa sociedade em que a grande desigualdade que ainda impera tenderá a diminuir. Mas, como se sabe, os eventos sociais são sempre uma surpresa, né? Tenderá a diminuir ou tenderá a aumentar. Nunca se sabe. Rupturas e continuidades em literatura são lexemas chaves para descortinar materialmente o processo de evolução e dinâmica literária de qualquer país. Ontologicamente, torna necessário afirmar que todo o processo de ruptura implica geralmente a continuidade de valores estéticos, morais, científicos e
e sociais, apregoados num passado histórico recente ou longínquo, selecionados instintiva ou racionalmente pela geração ou gerações emergentes. Gerações diferentes podem partilhar períodos, evitando o que se pode designar por niilismo ou genocídio etário. Porém, devemos admitir que há quase sempre uma clara tendência de as gerações emergentes contestarem sempre os valores estéticos e culturais das gerações passadas ou das gerações que eventualmente detêm o monopólio literário mediante a gestão de instituições públicas que viabilizam a circulação e a publicação de livros, tais como as editoras, gráficas, imprensas, etc. O que os mais novos geralmente fazem, movidos por um inevitável conflito dialético e existencial e por uma filosofia segundo a qual, como diria Jorge Macedo, o modernismo de uma época não tarda a ser considerado arcaísmo no começo das novas tendências, é propor uma poética que provoca alterações no sistema semiótico literário e dentro da própria instituição literária, sugerindo outras leituras que podem culminar até mesmo com a reorganização do cânone. Essa prática nasce comumente de conjunturas socioculturais que trazem um novo olhar sobre os factos artísticos culturais pré-estabelecidos. Tal é o caso de Agostinho Neto, tido como poeta maior, que pelo facto de, em muitos casos, não haver separação entre a figura do político e a do poeta e pelo distanciamento dos acontecimentos históricos com implicações políticas entre a anterior e a nova geração, não reúne consenso dentro da comunidade literária. E, como prova disto, realizou-se uma palestra sobre, recentemente, numa das casas, que eu não vou citar aqui para publicitar, numa dessas casas realizou-se uma palestra sobre os novos intelectuais de Angola. Quem conhece a história da literatura angolana sabe que os novos intelectuais de Angola, vulgo Nia, situam-se provavelmente no quarto período, se não estiver equivocado, entre 1948 e 1950, da instituição literatura angolana. Essa referência ao passado que o escritor José Luís Mendonça tentou trazer para a juventude, convidando os jovens, os escritores jovens, a irem buscar esses valores do passado para que a gente defenda hoje. Infelizmente eu não pude terminar, mas disseram-me que houve grande marca, né, porque é complicado. E lembro-me do escritor José Luís Mendonça ter dito que os jovens não leem Agostinho Neto. E ele não deixa ter razão. Muita gente não lê mesmo. Uns pelo preconceito da política, outros porque não gostam mesmo, e isto é normal. E isto é uma coisa que durante muitos anos os mais velhos tentaram incutir e não deu certo. Porque é o afastamento temporal que existe entre esta e a anterior geração. Agostinho Neto faz parte de um movimento que tinha uma estética própria para aquela época e provavelmente não se adequa aos anseios estilísticos dos mais novos. Então isso faz com que haja alguma barreira entre esta e aquela geração, e é totalmente normal. Os novos autores, afirma Guiar Silva, necessitam de conquistar o seu espaço em competição e confronto com os detentores do poder do campo literário. O conflito periodológico ou entre gerações é existencial, portanto inevitável e vital para a evolução e dinamismo da própria instituição literária. Aludindo à metáfora do atletismo, que é geralmente usada neste âmbito, diga-se não se tratar de uma pista de atletismo em que o mais velho chega e, quando lhe convier, entrega o bastão ao corredor mais novo. O campus literário é uma passarela de rupturas estéticas, onde desfilam as épocas. Aqueles que souberem inovar, revolucionando a arte literária nas suas variadas dimensões, irrompem as barreiras temporais. Eu costumo dizer que a liberdade dos mais novos aborrece os mais velhos conservadores. Todos os grandes escritores não se preocupam com o surgir de uma nova geração. Fecham-se ao silêncio. Acho que aqui ninguém acompanhou o Pepetela a situar-se numa discussão com jovens de quem escreve mais, que vocês não sabem escrever. Nunca vão ver, porque Pepetela não precisa disso. Pepetela faz parte do corpo, assim como Agostinho Neto, mesmo com todas essas reservas.
por parte dos jovens. Agostinho Neto, Pepetela, Landino Vieira, dentre vários autores, fazem parte do corpos literários e jamais sairão daí. Agora, aqueles escritores que ainda não estão assegurados por esse corpus têm geralmente receio, e são esses que entram no âmbito dessa disputa pelo protagonismo e autonomia do campo literário. Ao longo da história universal, sabe-se que, apesar dos radicalismos normais nesse espaço de construção do pensamento crítico, tal conflito ocorre sempre por via de debates, manifestos radicais assinados em revistas, livros coletivos e jornais. Para uma melhor elucidação desse fenômeno, eis alguns excertos extraídos de alguns manifestos produzidos em diferentes períodos e espaços, nos quais os autores reivindicam para si o protagonismo e a autonomia do campus literário. Vamos ao primeiro. Este vem do Futurismo, né, e é assinado por Almeida Negreiro. Dispensai os velhos que vos aconselham para o vosso bem. Eu repito. Dispensai os velhos que vos aconselham para o vosso bem. E atirai-vos independentes para a sublime brutalidade da vida. Criai a vossa experiência e sereis os maiores. Porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais contra todos os importadores de consciência enlatada. Este é o manifesto antropófago, insere-se no âmbito do modernismo brasileiro, vem numa revista de antropofagia. Se não estiver enganado, Drummond de Andrade também assinou, Oswaldo de Andrade, Drummond, Manuel Bandeira, dentre vários, assinaram aqui muitos textos. Clachon